você tá fazendo? E o que é isso aqui no chão? Olha só a minha cesta, amiga. Já tá cheia de ovo. Já encontrei um montão de ovinho do coelhinho da Páscoa. Nós estamos na Páscoa, esqueceu? Cadê os seus? Você já encontrou os seus? Que o meu... Olha minha cesta, tanto que tá linda. Amiga. Vou comer tudinho, que gostoso. Amiga, mas você tá muito bonita de coelhinho da Páscoa. Pois é, gostou? Gostei. Estou organizada para a Páscoa, que já tá chegando o dia. E o coelhinho, ó, tem muito ovo assim no supermercado, delícia. Esse tempo tem muito ovos de Páscoa mesmo. Mas, amiga, desde quando que coelho põe ovo, hein? Eu não tô lembrada que minha professora me ensinou isso na escola, não. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Também não lembro, não. Se a professora falou que coelho põe ovo... Amiga, eu acho que essa história tá meio mal contada, não é? Amiga, mas é uma delícia os ovinhos de chocolate. Amiga, mas eu vou te fazer um convite. E vou convidar você que tá em casa também. Vamos aprender a verdadeira história da Páscoa? Você quer aprender? Quero. Então vamos lá ouvir a verdadeira história da Páscoa. Oi, crianças! Hoje a nossa história, nós vamos contar uma história que toda criança gosta. Nós estamos numa época em que tem muito chocolate. Quem aí em casa gosta de muito chocolate? Não é? Eu também gosto de muito chocolate. E nessa época, onde a gente vai, nós podemos encontrar os ovos de Páscoa, não é? Você também gosta dessa época de comer ovo de Páscoa? Pois é, crianças, hoje eu quero dizer para vocês uma outra versão da história da Páscoa. Essa Páscoa que você conhece, que tem o chocolate, o ovinho e o coelho, ela é uma história muito legal, mas eu tenho uma outra história da Páscoa para te contar. Essa história da Páscoa, ela se passou há muito tempo atrás, um tempo em que o povo de Deus vivia como escravo num lugar chamado Egito. Lá, eles faziam o trabalho todo pesado, sabe? Eles trabalhavam muito duro, no sol quente, no calor, e isso não agradava a Deus. Então, Deus teve que escolher uma pessoa para tirar todo aquele povo daquela situação. E aí, ele escolheu um homem chamado Moisés. Moisés foi um homem em que Deus encontrou com ele e disse que ele precisava fazer uma missão. Tirar todo o seu povo do Egito e levar para outro lugar, uma terra em que eles não precisavam ser mais escravos, nem forçados a trabalhar debaixo de sol quente, sem água e onde os soldados batiam nele o tempo todo. Era uma terra em que eles seriam muito felizes. E Moisés aceitou esse desafio. Então se passaram muito tempo, Moisés teve que convencer o faraó do Egito a liberar todo aquele povo. E depois de tantas coisas que aconteceu, Moisés conseguiu. Então eles fizeram o quê? Quando eles saíram do Egito e foram ao destino dessa outra cidade, antes de chegar nessa cidade, eles tiveram uma ideia de comemorar essa saída do Egito e essa passagem, porque, crianças, eu vou contar para vocês o que significa a palavra Páscoa. Ela tem o significado de passagem. Então, eles estavam fazendo uma passagem de escravo para ser libertos, para ser livres. Quem não gosta de ser livre, não é? De fazer o que gosta. Então, a primeira festa da Páscoa foi para comemorar essa libertação, essa liberdade do povo de Deus, essa passagem de antes que eles eram escravos e agora eles estão livres. E para comemorar, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Pegaram alguns cordeiros dos seus rebanhos. Esse animalzinho, ó, não é o coelho, é o cordeiro. E fizeram o quê? Pegaram aqueles animais mais bonitos, mais fofinhos, mais branquinhos e que não tinha nenhuma ferida, nenhuma coisa, nenhuma imperfeição e ofereceram de presente para Deus. Em
homenagem a Deus, em agradecimento a Deus por ele ter feito essa libertação. Então o cordeiro era um animalzinho que eles usavam para oferecer para Deus quando eles estavam muito agradecidos por essa passagem que Deus proporcionou para eles. Esse cordeiro também eles usavam para oferecer para Deus em forma de oferta e sacrifício para que todos os pecados também fossem perdoados. Mas aí vem a outra parte da história da Páscoa. Aconteceu que antes dessas pessoas chegarem nessa terra prometida, o coraçãozinho delas ficaram muito orgulhosos e acabaram fazendo coisas erradas. E Deus viu novamente que isso não agradava o coração dele. Foi então que Deus teve um plano que ele precisou colocar em ação. Você já fez algum plano? Já planejou alguma coisa que você tem que fazer depois? Pois é, Deus teve que fazer um plano e nesse plano ele tinha que enviar o seu filho amado, que se chama Jesus. Então Deus enviou o seu filho lá do céu para vir aqui na terra para cumprir um plano. O plano de Jesus era vir até aqui, falar das maravilhas do Senhor, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele gosta de nós para as pessoas. Mas aí você pensa que foi fácil? Não foi fácil. Jesus falou do quanto Deus nos ama, de quanto as coisas do céu são agradáveis, são boas, mas as pessoas fizeram assim, tamparam os ouvidos e não quiseram acreditar e nem ouvir nas coisas que Jesus falou. E todos os anos se comemorava a Páscoa e Jesus também um dia foi comemorar. Então Jesus um dia teve que ir numa cidade chamada Jerusalém. E lá, antes de chegar em Jerusalém, ele encontrou um jumentinho. Então Jesus foi junto com o jumentinho até a cidade de Jerusalém. Aquelas pessoas que ouviam Jesus falar e guardavam no coração o que ele falava, gostavam muito da presença de Jesus. E elas ficaram felizes quando souberam que ele estava chegando em Jerusalém e foram até os portões da cidade receber ele. E ele estava chegando lá no jumentinho. E as pessoas, sabe o que elas faziam? Pegavam ramos e iam forrando o chão para Jesus passar junto com seu jumentinho, para receber Jesus de uma forma muito linda. E Jesus entrou na cidade para comemorar com eles a Páscoa. Jesus naquela cidade tinha muitos amigos, muitos mesmos, que chegaram com eles, e eles o chamavam de discípulos. Ele tinha muitos amigos e esses amigos sempre andavam com Jesus. Só que aí, sabe o que mais que aconteceu nessa cidade? Então Jesus fez um convite especial, convidou todos os seus discípulos e amigos para uma ceia. Isso mesmo, para um jantar. Nesse jantar, Jesus serviu vinho e pão e falou que aquele jantar era muito especial. Aquela ceia tinha um significado muito importante. Era a última vez que ele ia estar na presença dos seus amigos. Os amigos não haviam entendido, mas comemoraram junto com Jesus. E Jesus deixou uma coisa para eles lembrarem, que toda vez que for a Páscoa e eles fizerem esse jantar, eles poderiam lembrar de Jesus, tá? Então, eles jantaram e depois cada um foi para sua casa. Cada um voltou para sua casinha. Então, Jesus chamou alguns amigos para orar num lugar muito especial. Jesus tinha um jardim que ele gostava muito de ir. Esse jardim se chama Getsêmani. Então chamou alguns amigos para ir junto com ele. O jumentinho também quis ir junto. Então todos eles foram. Chegando lá, Jesus falou para os seus amigos que eles poderiam ficar aqui, que ele iria num lugar mais afastado para orar. Então Jesus deixou seus amigos aqui e foi para mais um lugar mais longe, mais reservado para orar. E aí, o tempo foi passando e os discípulos começaram a ficar,
com muito sono. Então eles resolveram dar uma cochiladinha. Foram dormir um pouquinho. Até o jumentinho também dormiu um pouquinho. E aí Jesus continuou lá a orar nesse lugar. Depois, quando terminou de orar, que Jesus veio e viu todos os seus amigos cochilando, Jesus, esses amigos meus, vou te contar, hein? Acordou todo mundo. Vamos lá, amigos, vamos acordar. E aí, quando eles já estavam indo embora, quem apareceu? Um soldado. Apareceram uns soldados que não quiseram, nem ouvir Jesus. Chegou lá bravo, todo cheio da razão, falando: quem é o Jesus de vocês aí? E Jesus, se apresentou. Então os soldados falaram que Jesus tinha que ir com ele, porque ele estava falando muita coisa aí na cidade. Então os amigos ficaram tristes e acabaram também correndo e deixaram sozinho Jesus com o soldado. E Jesus então teve que ir com ele. Então sabe o que aconteceu? Quando Jesus ficou lá preso com os soldados, ele foi muito maltratado. Muito maltratado. Ele ficou muito machucado. Os soldados não gostavam dele e eles batiam muito em Jesus. E Jesus então foi o quê? Condenado. Jesus teve que ir preso e julgado e foi condenado a uma morte muito feia, uma morte de cruz. Então Jesus teve que ser crucificado. E todos os seus discípulos ficaram muito tristes, ficaram muito entristecidos, porque Jesus ia morrer. Mas lembre-se, criança, lembra lá do começo que eu falei? Esse é um plano de Deus. No plano de Deus, isso já sabia que ia acontecer. Já sabia que Jesus iria morrer. E Jesus, a morte dele ia significar algo muito grande, muito importante. Vocês lembram que no início da história eu falei para vocês que o povo que foi liberto lá do Egito, eles sacrificavam um cordeiro para Deus para demonstrar essa passagem? Jesus aqui na cruz é comparado a esse cordeiro. Ele veio para fazer esse sacrifício, para fazer com que todos os nossos pecados fossem perdoados. Então, Jesus tinha que fazer isso, ele tinha que ser crucificado. Então, ele foi crucificado para que eu e você tenham uma vida eterna. Então, depois que ele foi crucificado, os amigos de Jesus foram lá e retiraram ele da cruz e levaram ele para ser enterrado num lugar bem distante, chamado túmulo. E esse túmulo, ele era lacrado por uma pedra muito pesada, muito mesmo. Então Jesus ficou lá. Foi então que passou o sábado e todos eles estavam tristes. Até o jumentinho ficou triste. Todos eles estavam muito tristes. Então passou o sábado e eles ficaram tristes. Quando chegou no domingo, teve uma mulher que foi lá, foi até o lugar que Jesus estava sepultado. E chegando lá, ela percebeu algo estranho. A pedra pesada já não estava no lugar. A pedra tinha sido removida. E sabe o que ela viu lá dentro? Um anjo. Um anjo chegou e falou uma coisa maravilhosa para ela. Ele falou que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Jesus não está morto. Jesus está vivo. E essa mensagem que ela ouviu do anjo, que Jesus está vivo e o túmulo está vazio, essa mulher foi contar para todos os discípulos de Jesus e todos os amigos dele. Então essa mulher foi lá correndo falar para ele. Mas os amigos de Jesus não acreditaram. É sério.
os amigos de Jesus não acreditaram que ele estava vivo. Então Jesus teve que fazer, sabe o quê? Aparecer naquele local para eles. E eles ficaram maravilhados com a presença de Jesus. E Jesus ficou com ele por mais alguns dias e ensinou mais coisas sobre o céu. Até que um dia, Jesus fez, sabe o quê? Subiu numa montanha bem alta. E lá, os amigos de Jesus puderam ver ele sendo levado lá para o céu. E ele, antes de subir para o céu, ele falou que um dia ele vai voltar e vai vir nos buscar para fazer morada junto com ele lá no céu. Você acredita nessa história? Pois é, pois toda vez que a gente comemora a Páscoa, que chega o tempo da Páscoa, quem acredita na mensagem de Deus, quem acredita na mensagem de Jesus, prepara aquele jantar que ele falou que era para preparar. Partilhar o melhor, juntar a família e lembrar do plano de Deus, lembrar que ele veio, morreu na cruz, foi o cordeiro que Deus usou para remover todos os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então, crianças, eu espero que essa história, a história da verdadeira Páscoa, venha fazer um sentido e uma morada aí na sua casa e que você pode sim comemorar do jeito que você quiser a Páscoa. Pode sim ter o seu chocolate, mas não esquecer que quando nós comemoramos com Jesus, nós estamos mostrando o quanto nós somos gratos por ele ter vindo e ter morrido na cruz em nosso favor, tá bom? Que você fique com Deus e que você tenha uma Páscoa abençoada. Beijinhos. Até a nossa próxima história. E então, tia Raquel, agora sim eu conheci a verdadeira história. Agora essa história não tem ovo e nem coelho. Mas a gente pode comer, não pode? Pode sim. Mas também não podemos esquecer do personagem principal da história, que é Jesus. Eu não vou esquecer mais, não vou. Então tá bom. E eu espero que quem tá em casa também não esqueça, tá? E a gente vai mandar o nosso beijinho. Hoje eu quero mandar o nosso beijinho para o Miguel e a Laurinha. Beijo, Laura. Beijo, Miguel. E o beijo da tia Miúda vai hoje pra Sarinha. Beijo, Sarinha. Beijo, Sara. Até a próxima. Não, se você conhece essa história, essa versão que a gente contou, ou se você aí na sua casa gosta da história da versão do coelhinho e dos ovos, coloca aqui nos comentários qual é a festa que você comemora aí na sua casa, ou se você gostou dessa história da Páscoa, tá bom? Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, compartilha essa história para quem você acha que ele não conhece essa história do Cordeiro e da cruz e de Jesus, tá bom? Que aí a gente vai gostar muito do seu compartilhamento.